Muito bem, pessoal, bom dia. Olha só, o CETEC tem a tradição de apresentar para os seus alunos esse pré-prova e tenho certeza que os senhores sairão daqui, digamos, muito seguros para a prova. A prova de amanhã, nós temos certeza, será, como eu disse no início de cada curso, aquilo que vai demarcar, sem dúvida alguma, o teu ingresso. Nós acreditamos. Essa escola acredita, o Paulo Marques acredita, todo esse pessoal que está aqui conosco hoje acredita, e é exatamente com essa credibilidade é que nós vamos começar o nosso trabalho. Ele vai se desenvolver com a apresentação dos professores que trabalharam com vocês em conteúdos programáticos que eles, professores, idealizaram como sendo aqueles que poderão estar na tua prova. Ou seja, é uma aposta de cada professor. É a intuição de cada professor, aliada a uma experiência, aliada a um exame de provas anteriores, da mesma banca, do mesmo certame, aqui e em outros lugares. Então, eu encomendei de cada professor que trabalhasse o assunto que ele denota, que ele dá, digamos assim, uma ênfase especial, um brilho. E ele aqui vai demonstrar tudo isso para ti, porque é um momento de pré-concurso. E será muito fácil tu levar contigo para amanhã o que vai ser dito aqui. Os nossos pré-provas, eles têm uma característica que eu tenho certeza não vai ficar alheia do momento de hoje. Qual seja? O acerto. Os nossos professores têm feito pré-provas anteriores e têm acenado para possíveis questões, possíveis assuntos, itens, conteúdo, e têm acertado. Então, os senhores são vitoriosos já a partir desse momento, já a partir desse instante, porque vieram para cá, porque querem estar nesse momento. Então, como eu sempre digo, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Então, vocês também não estão aqui por acaso. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer, tudo vai se realizar. É um grande momento, é um grande instante. É algo que nós preparamos para ti e que vamos passar a te doar a partir desse instante de todo o coração. Cada professor vem para cá com tudo aquilo que ele pode fazer de bom e traz em cada palavra que sairá da sua boca também uma energia positiva, algo que vai te acompanhar e que vai te levar para o sucesso. Então, eu quero convidar o nosso primeiro professor de hoje. Olha só, adivinha quem é ele? Quem é ele? Quem será? Certo? Quem será? Marcelo Julian. E o Marcelo? O Marcelo está fazendo charminho para entrar. Eu acho que o Marcelo está esperando o pessoal entrar. Marcelo! Uau! Vamos lá, quem gosta do Marcelo faz barulho! Uê! Uhul! Valeu, professor! Bom dia, pessoal. Tudo bom, pessoal? Pessoal, nós estamos aqui para... O nosso pré-prova estão tranquilos, serenos, apaziguados e descansados. Pessoal, é o seguinte, ó, o que eu vou fazer nesse pré-prova? Eu vou dar para vocês o máximo de conteúdos no mínimo de tempo. A minha ideia é lembrar os conteúdos que nós vimos em aula, que foram muitos. Não vou explicar a matéria, que não dá mais tempo de explicar mais nada, né? Eu vou relembrar tópicos e relembrar itens que vocês têm que saber para a aula de amanhã. Quero ver se eu vejo pelo menos meia dúzia, 6, 8 itens com vocês, que eu acho que são itens significativos. Então, peguem uma folha aí e vamos anotar, que nós temos bastante coisa para anotar no pau mesmo, tá? Primeira questão, pessoal, importante para nós, tá? Primeira questão envolve verbos. E uma questão muito habitual que fala de mesmo tipo de complemento. Mesmo tipo de complemento. Lembram disso, pessoal? O que é mesmo tipo de complemento? Eles sublinham um verbo e te perguntam qual é o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do verbo sublinhado. O que significa mesmo tipo de complemento? Na verdade, é uma questão de regência. Eles vão querer saber de ti se o verbo é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, tá? Muito possivelmente 90% de chance de o verbo sublinhado ser ou um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo
indireto. Ou vai ser direto ou vai ser indireto. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer? Vocês vão ter que pegar o verbo que está lá, sublinhado, e vão ter que perguntar: verbo mais o quê? Verbo mais quem? A resposta veio com preposição, é um objeto indireto, tu procura o outro verbo transitivo indireto. A resposta veio sem preposição, é um objeto direto, tu vai procurar o outro verbo transitivo direto, certo? Questão que aparece regularmente, recorrentemente. Muito raramente será um verbo transitivo direto e indireto e nunca será um verbo de ligação. Então tu já aproveita nas respostas ali no ABCDE, o que for verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, tu já tira fora, porque eles muito raramente vão sublinhar um verbo de ligação. Descobre se é transitivo direto ou transitivo indireto e encontra o outro com a mesma regência. Fechou? Isso é uma questão que vai estar na prova de vocês. Outra, pessoal, outra. Segundo item, importante vocês saberem, tá? Pronomes que substituem objeto direto e pronomes que substituem objeto indireto, tá? Isso aqui também é questão regular recorrente. Eles te dão um objeto sublinhado, que é direto ou indireto, para tu substituir pelos pronomes correspondentes. Quais são os pronomes que substituem objetos indiretos, pessoal? Lembram? Lhe e lhes. Lhe, lhes são os pronomes que substituem objetos indiretos. Se o item sublinhado for preposicionado, qualquer tipo de preposição, vocês vão substituir por lhe e lhes. Quais são os pronomes que substituem objeto direto? O, a, os, as, este é o habitual, mas tem aqueles dois casos especiais que vocês vão ter que se lembrar também. Lembram? Não lembram? Se o verbo terminar em R, em S ou em Z, tu corta a consoante e a forma vai ser lo, lá. Se o verbo terminar em M, em ão ou em oin, tu não corta nada e tu acrescenta o N antes, vai ser no, na, nos, nas. Vão lembrar disso? Lhe, lhes, objeto indireto, objeto direto, o, a, lo, lá, no, na. Só lembra, no objeto indireto, nada influencia. Se for verbo terminado em R, tu põe lhe. Se for verbo terminado em M, tu põe lhe, no caso do objeto indireto. Vai haver mudança, é no objeto direto. Então, o que nós temos que ter na cabeça? Objeto indireto, lhe, lhes, objeto direto, o, a, no, na, lo, lá. É uma das hipóteses, lembrando isso aqui. Fechou? Tranquilo e sereno? Terceiro item, pessoal, que eu quero ver com vocês. Crase. Crase. Questão sobre crase, né? Eu sempre tenho matéria sobre crase que é assim, ó. Se a prova tiver 20 questões, 2 são sobre crase. Se tiver 10 questões, 1 é sobre crase. Se tiver 5 questões, 1 é sobre crase. Se cair uma só, é crase, tá? Crase é a matéria que cai regularmente, recorrentemente, sempre se cobra. E lembra, né, pessoal, que crase, na verdade, em última instância, é regência. A gente tende a conseguir resolver pelo macete, mas se falhar o macete, a gente tem que apelar para a regência. Qual é o macete da crase, pessoal? É tu substituir feminino por masculino e ver se o a se transforma em quê? Ao. Se o a se transformar em ao, ocorre crase, tá? Esse macete tende a nos salvar em um tipo de questão, mas tende a não nos salvar em outro tipo de questão, tá? Então, se for uma questão de lacunas, por exemplo, é isso aqui. Se for uma questão de substituir um segmento pelo outro, é isso aqui. Mas, especificamente para a nossa banca, seria interessante tu lembrar as situações em que não há crase. Pelo menos as principais. Lembram disso? Quais são as situações em que não pode haver crase? Haja o que houver, não haverá crase. Quais são? Não tem crase antes de masculino. Lembra disso? Nunca, nunca, nunca não há crase antes de masculino. Não há crase antes de quê? Verbo. Não há crase antes de quê mais? A no singular, palavra no plural. A no singular, palavra no plural. E uma que é bem importante, pessoal, que sempre é determinante para que a gente consiga acertar a questão de crase. Não tem crase antes de quê? Pronome indefinido. Pronome indefinido. Anota aí alguns exemplos de pronome indefinido correndo. Exemplos de pronomes indefinidos antes dos quais não há crase. Alguma, nenhuma. Alguma, nenhuma, alguém, ninguém. Qualquer, cada. Não tem crase antes de pronome indefinido. A cada pessoa, sem crase. A qualquer casa, sem crase. A nenhuma rua, sem crase. Não pode ter crase. Antes de verbo, antes de masculino, a no singular, palavra no plural, nem antes de pronome indefinido. Fechou? Eu só tô dando informações para vocês que eu quero que vocês coloquem onde?
Na cola. A cola que tu vai levar no teu bolso, tá? Eu sei que tu não vai fazer uma cola, mas se tu fosse fazer, seriam essas as informações que tu teria que colocar. Alguns eu sei que vão fazer, né? Se tu fizer também tá tudo bem. Mas são só informações assim, ó, sintéticas para tu lembrar do essencial. Se precisar, vai no banheiro, espia, tá? Quarto item, pessoal, que nós temos aí, nexos oracionais. Nexos oracionais, tá? O que mais cai, pessoal? O que mais cai na nossa banca? Mas é assim, longe, 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 longe. Dois grupos são os grupos preferenciais. Nexos concessivos, que vocês vão ter que lembrar do grupo inteiro. Missão de hoje, decorar os nexos concessivos, tá? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, com quanto, posto que, não obstante, malgrado, tudo isso a despeito de, lembrar dos nexos concessivos que exprimem qual circunstância? Ressalva. Falou em ressalva, é nexo concessivo, tá? Sem dúvida nenhuma. Falou em ressalva, necessariamente nexo concessivo. E vocês vão ter que lembrar daqueles grupos também que exprimem o quê? Causa e consequência. São 3 grupos, pessoal, que exprimem causa e consequência. Quais? Consecutivos, os que vocês sempre esquecem. Então, que, tal que, tanto que, tamanho que, sempre causa e consequência, certo? Estava tão mal disposto que não saiu da cama. Causa estar mal disposto, consequência não sair da cama. Então, dê uma olhada nesse. Então, que, tal que, tanto que, tamanho que. Segundo grupo, que se tu não te lembrar que é causa e consequência, tu não merece nada nessa vida. Que é o grupo dos nexos causais, já que, visto que, uma vez que, porque, pois, como no início da frase, causal, causa. E também os nexos conclusivos. Nexos conclusivos, certo? Quais são os conclusivos, pessoal? Logo, portanto, por isso, por conseguinte, consequentemente, assim, então, desse modo, dessa maneira, sendo assim, assim sendo, etc. Certo? Anota aí mais algumas expressõezinhas que expressam causa e consequência. Anota aí, para não esquecer. De modo que é causa e consequência. Anota aí, isso aparece bastante na nossa prova. De modo que. Em razão de. De modo que, em razão de. Em virtude de. Em razão de, em virtude de. E por. Por pode expressar causa e consequência. Por, preposição por. Quer ver? Olha pra cá, se eu digo assim, ó. Fiquei em silêncio por respeito. É causa e consequência. Causa, respeito, consequência, ficar em silêncio, certo? Ele fez uma loucura por amor, por razão do amor, em virtude do amor, por causa do amor. Então, por pode ser relação de causa e consequência também. Fechou? Outro item, pessoal, que eu quero repassar com vocês, uma correspondência de tempos e modos verbais relacionado a verbos, pessoal. Lembra disso aqui, ó. Ria... SSE, lembram disso? Futuro do pretérito indicativo, pretérito imperfeito e subjuntivo. Se eles te perguntarem a frase em que há uma correta correlação de tempos e modos verbais, muito possivelmente essa aqui é a chave de resolução da questão. Se houver em uma só das alternativas, tende a ser aquela correta e tende a não haver nas outras 4. Então, eu faria se pudesse, se amasse, participaria. Se tiveria em uma das orações, tem SSE na outra oração. Se tivesse SSE na primeira das orações, tem que teria na segunda oração. É a única correspondência de tempos e modos verbais necessária. As outras todas não são necessárias, são variáveis. Por isso que eles cobram sempre essa mesma. Se tiveria em uma, SSE na outra. Se tivesse SSE na outra, teria na primeira. Fechou, pessoal? Tranquilo? Estão bem? Relaxados? Sim? Sim? Eu não dormi hoje, de medo de me atrasar. É verdade. Outra coisa, pessoal, que nós temos que saber, verbo conjugado no mesmo tempo e modo. O verbo que está conjugado no mesmo tempo e modo. Tá? Eles vão te sublinhar um verbo e vão perguntar qual é o outro verbo que está conjugado no mesmo tempo e modo. É diferente isso aqui, tá? A questão que eu dei para vocês é mesmo tipo de complemento. É ver se o verbo tem objeto direto, objeto indireto, predicativo de sujeito é verbo de ligação e por aí vai. Aqui eles vão te dar um verbo já conjugado e tu vai ter que procurar o outro verbo que está conjugado no mesmo tempo e modo. O que é o ideal? Ideal é sabermos o quê? Todos. Se não der tempo, 2 pelo menos. 2 tempos que nós temos que saber identificar, tá? O primeiro não é o mais importante. Qual é o primeiro? Presente de subjuntivo. Presente subjuntivo é aquele que vocês vão conjugar usando tomar aqui.
Tomara que eu faça, tomara que eu ame, tomara que eu parta, tomara que eu diga, tomara que eu durma, tomara que eu realize, tomara que eu estude, tomara que eu passe. Tomara que é o que tu vai usar para achar presente do subjuntivo. Qual é o tempo e modo mais importante, pessoal? Pretérito imperfeito do indicativo. Este é o tempo verbal mais importante. Pretérito imperfeito do indicativo, certo? O que tu vai lembrar para pretérito imperfeito do indicativo, pelo amor de Deus? Vaia, tá? Vaia. São as duas estruturas padrão do pretérito imperfeito. Vá e ia, certo? Então, eu ganhava, tu ganhavas, ele ganhava. Eu amava, tu amavas, ele amava. Eu participava, tu participavas, ele participava. Eu dormia, tu dormias, ele dormia. Eu partia, tu partias, ele partia. Eu recorria, tu recorrias, ele recorria. Qual é a tendência maior? E isso é muito regular na prova. É te darem um verbo com vá e tu tem que procurar um com ia. Ou te darem um com ia e tu tem que procurar o segundo com vá, certo? Eles te dão um verbo com um desses padrões e tu tem que procurar pelo segundo padrão. Ou eles te dão com o segundo padrão e tu tem que procurar o primeiro. Fechou, pessoal? Outro item que eu quero rever com vocês, pessoal, vozes verbais. Vozes verbais. 3 informações nós temos que ter sobre vozes verbais, tá? Quais são as 3 informações? Não dá tempo da gente rever os passos, tá? Então, objeto direto vira sujeito, surge o verbo ser, o verbo principal vai para o particípio, o sujeito vira agente da passiva. Isso depois tu revisa se esses passos ainda não estiverem firmes. 3 coisas nós temos que ter. Se eles te perguntarem qual das frases aceita a voz passiva, o que vocês me diriam, pessoal? Qual é a pré-condição para que uma frase possa ser passada para a voz passiva? Eu vou chorar de emoção, pessoal. É ter objeto direto, tá? Tem que ter objeto direto. Então, se te perguntarem qual tem passiva, é a que tiver objeto direto. Isso é uma primeira coisa significativa, tá? Segunda coisa, pessoal, número de verbos. Número de verbos. Quantos verbos uma frase pode ter na voz ativa? Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 9. Na voz ativa, a frase vai ter X verbos. Sejam quantos forem, tá? Quantos verbos esta mesma frase terá na voz passiva, necessariamente? X mais 1, eu vou chorar. X mais 1, e esse 1 é o verbo ser. Certo? Então, olha só, primeira coisa, se pedirem para passar para passiva, tem que ter objeto direto. Tem voz passiva. Tu vai ver quantos verbos tem na ativa, a passiva tem que ter um verbo a mais, que é o verbo ser. Todos da ativa, mais o verbo ser. E a última coisa que tu vai cuidar, para ver se a frase está corretamente passada, é o quê? Tempo verbal. O tempo verbal do verbo ser. Por quê, pessoal? Porque o ser tem que estar conjugado no mesmo tempo e modo que o verbo da voz ativa. Então, se o verbo da ativa estava no futuro do presente, o ser vai estar no futuro do presente. Estava no pretérito perfeito, o ser no pretérito perfeito. Futuro do pretérito, o ser no futuro do pretérito. Certo? 2 diquinhas finais, pra gente encerrar. E aí nunca mais nos vemos. Olha só, primeira coisa... Não, nos vemos sim, tá? Tomara que sim, que não, né? Tomara que sim, mas em outra circunstância, né? Na rua, no restaurante, vocês ricos já se divertindo. 8º item que eu quero ver com vocês, pessoal, é assim, ó, substituição. Quando eles pedem para tu substituir uma palavra por outra ou um segmento por outro, certo? Isso aqui é um debate que eu gosto de fazer, ele é simples, mas eu gosto de fazer que é o seguinte: porta é o mesmo que abertura? Mesmo. Não, exatamente a mesma coisa não é. Arrogante é a mesma coisa que presunçoso? Prove, não trabalhamos com presunçoso, não sei. É parecido o conceito, mas não é idêntico. O que eu quero dizer é que uma palavra nunca tem um sinônimo exato e perfeito. Então, quando vocês forem fazer uma questão de substituir um segmento por outro, vai surgir uma dúvida que é qual? Nenhuma das 5 tem uma tradução exata. É fato, nenhuma delas vai ter uma tradução exata. Tu vai ter que lidar necessariamente com o quê? Com a mais aproximada. Com a mais aproximada, certo? Então não te apavora, porque nenhuma vai parecer bem certa. Tu vai ter que lidar com a menos errada. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Nenhuma traduz exatamente, mas uma delas vai traduzir mais aproximadamente. Não te apavora com o fato de perceber que nenhuma traduz exatamente, certo? E mais um último item aí, para a gente fechar. A frase que apresenta grafia clara e correta.
Qual desses dois itens assusta mais vocês na hora de procurar? Clara ou correta? Eu acho que vocês neurotizam no clara. E o problema não está no clara, o problema está no correta. Porque se eles dizem clara e correta, eles dão a entender que pode haver duas corretas, mas que só uma delas vai ser clara. Eu digo para vocês assim, com 99% de chance de acertar. Quando eles perguntarem grafia clara e correta, haverá erros gramaticais. Entendem isso ou não? Não faz como se fosse uma questão de reescrita, mantendo sentido, mantendo semântica, mantendo estrutura. Na primeira leitura que tu fizer das 5 alternativas, vê quais delas têm erros gramaticais. A que tiver erro gramatical, tu tira, vai sobrar uma só. Entendido isso? Sim. Sim. Pessoal, era isso, tá? Oh. Olha só, não sou de fazer discurso. Não sei fazer discurso, fico tenso para fazer discurso, não sei, ainda mais aqui no CETEC o Paulo Marques faz os discursos que faz. Só quero dizer duas coisas para vocês, tá? Duas coisas assim, muito de coração. Primeira delas, na prova amanhã, nós temos que fazer uma prova e é só isso que tem em jogo. Entendeu isso? Não. É só uma prova. Não tô brincando, isso é muito sério. Não diz quem tu é, não diz o teu nível de inteligência, não diz o quanto tu te esforçou, não diz o teu merecimento. Amanhã é uma prova. Se der certo, bom. Se não der, acontece. Certo? Segunda coisa. Eu esse ano, tá difícil. Eu esse ano, foi um ano bem complicado para mim, quem tá mais tempo no CETEC sabe, foi o ano que eu perdi minha mãe, que foi um evento muito complicado na minha vida, e se teve algo que fez eu seguir adiante, e conseguir seguir adiante, e estar seguindo adiante até agora, é o meu trabalho, a minha profissão e os meus alunos, certo? Então, eu sou muito grato a vocês, de verdade, tá? Valeu.